Oi pessoal, tudo bem? Professor Eurico aqui. Hoje a gente vai dar continuidade à unidade 2 de bioenergética e a gente vai falar sobre a transformação biológica de energia. Então, como que acontecem os processos que geram energia no nosso corpo, né? E energia no nosso corpo vai ser entendida principalmente como ATP. A gente vai ver isso mais para frente, mas é uma moléculazinha de adenosina trifosfato que seria o combustível para as nossas funções diárias, para o exercício e para a nossa sobrevivência. Então, a aula de hoje a gente vai falar disso, dessas transferências de energia e de alguns processos que acontecem aí durante essa transferência de energia. Bom, vamos começar. Bom, pessoal, primeiramente, toda vez que eu falar de transformação biológica de energia, a gente tem que entender energia como capacidade de realizar trabalho, né? Esse trabalho aí pode ser entendido de diversas formas, mas geralmente algo que seja produtivo, né, através das nossas reações químicas, né, que produzam algum efeito aí no nosso organismo. Geralmente a gente tem várias formas de energia, né? Tem a energia, por exemplo, a química, a gente tem energia elétrica, a gente tem energia eletromagnética, térmica, mecânica e nuclear. E uma coisa que a gente tem que entender é que todas essas energias aqui, de uma forma ou de outra, elas são intercambiáveis. Então, o que que isso quer dizer? Que uma coisa serve para gerar outra, né? Uma energia é transformada em outra e assim os processos vão se seguindo. Então, se vocês observarem aqui a figura, a gente tem, por exemplo, a energia solar aqui, ó, que é captada pelas plantas, né? E aí faz o processo lá de fotossíntese e isso libera uma energia de volta ao meio ambiente, né? Sob a forma de calor. Essa energia aqui da fotossíntese que criou essas plantas aqui, as plantas, né, vão ser transferidas para um animal, por exemplo, um herbívoro, no caso aqui um coelhinho, né, que vai comer essa plantinha. Então essa energia vai ser transferida aqui para ele também e vai ser gasta ali e mandada de volta ao ambiente sob forma de calor. E aí um próximo animal que ingerir esse coelhinho aqui, né, que caçar e comer esse coelhinho, também vai ter essa transformação biológica de energia, que vai produzir energia, que vai gerar energia para esse animal aqui, e esses processos aí vão ser liberados em forma de calor e assim vai. Então, por exemplo, quando a gente fala da energia química usada para energia mecânica, durante uma contração muscular. Então, o nosso processo de contração muscular, na verdade, ele começa com energia elétrica, né, lá nas sinapses, e aí você, através dessa energia elétrica, né, através de potenciais de ação, ele vai se transformar numa energia química, né, movimentações de sódio, potássio lá, e isso tudo, no final das contas, vai ser transformado em uma energia mecânica, né? Ou seja, a contração muscular acontecendo. E essa contração muscular acontecendo também vai produzir uma outra energia, que é o calor. E esse calor vai ser devolvido ao ambiente. Então, as formas de energia elas são intercambiáveis em função disso. E quando a gente fala da termodinâmica, a gente tem que ter essa ideia na cabeça, que a energia nunca vai ser perdida ou criada, ela sempre vai sofrer essas degradações constantes aí de uma forma ou de outra, até que ela finalmente vai ser convertida em calor. Então, geralmente, a etapa final da energia é ser transformada em calor. Tanto que quando a gente for falar um pouquinho da energia transferida dos alimentos, né, quando nós comemos e tal, a gente vai falar do termo caloria, né, no antigo, na descoberta, né, inicial ali de calore, né, que seria a quantidade de calor que se produz quando se consome determinado tipo de alimento, por exemplo, né? Não só isso, né? O calor ele pode ser produzido de diversas formas, mas essa seria uma das formas. E a gente tem que pensar que mais de 60% da energia que nós consumimos, né, que é produzida e consumida pelo corpo humano, ela vai ser devolvida ao ambiente sob forma de calor. Para ficar um pouquinho mais claro alguns termos, né, a gente tem que entender na termodinâmica lá que a quantidade de energia que uma reação biológica qualquer produz, ela sempre vai ser calculada a partir da quantidade de calor que essa reação biológica produziu.
Então essa reação biológica aí, ela pode sofrer, né, alterações. Então, dependendo do tipo de reação biológica e o quanto de calor que ela produziu, a gente vai entender qual foi essa reação biológica. Em geral, nós dizemos que 1 quilocaloria, né, e esse termo K aí de quilocaloria, né, ele já é do Sistema Internacional de Unidades. Vulgarmente nós utilizamos o termo calorias, né, mas o correto seria quilocalorias. E 1 quilocaloria seria a energia necessária para você pegar uma quantia de 1 litro d'água. Então imagina uma quantidade ali, 1 litro d'água dentro de um recipiente qualquer. Essa água a uma temperatura ali de 14,5 graus Celsius, tá? E aí a quantidade de energia necessária para você aquecer isso em 1 grau, ou seja, pegar essa quantidade de água de 1 litro e aumentar a temperatura dela de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Isso daí então foi uma experiência e que gerou aí então essa ideia de o que é 1 quilocaloria. Já vulgarmente dizendo, né, uma caloria seria em torno de 4,2 joules, né, 4,184 joules. E o que é joule? Joule é uma medida de energia. Ele tem esse nome em função do seu proponente, né, a pessoa que descobriu, né, o pesquisador que descobriu, mas ele equivale basicamente. Então, 1 quilocaloria é 4,184 joule, que seria uma medida de energia. Só que nós, né, de forma mais apropriada, devemos utilizar 1 quilocaloria igual a 4,184 quilojoules. Esse K, gente, na verdade, vocês podem até fazer uma associação, igual o pessoal que faz essas tem esse tipo de condutas assim de YouTubers e tal, né? Que você tem lá um número de inscritos, né? Ah, ele tem 286K de inscritos. Isso daí não é 286 mil? Então aqui é a mesma coisa. Esse K significa 1000. Geralmente então se utiliza quilocalorias e quilojoules porque geralmente esses valores são muito altos. Então para a gente ficar colocando lá 5.280 calorias, a gente coloca 5, tantos quilocalorias. Já se entende que esse K é de 1000, tá? Então a proporção é a mesma. 1 quilocaloria é igual a 4,184 quilojoules, ou seja, ele produz isso. E se você quiser saber, então quantos quilojoules, né, o quanto de energia é necessária para consumir 200 quilocalorias? Então é só você pegar esse 200 multiplicar por 4,184. Aí você vai ver que é em torno de 900 quilojoules aí que isso produz de energia, tá? E lembrando então, né, para ficar claro esse K aí, né, 1 quilocaloria significa 1000 calorias. Esse K, então tem esse valor de 1000. Aqui, pessoal, é só para vocês terem uma noção, né, uma questão mais de curiosidade para vocês sobre as quilocalorias dos alimentos. Então, se a gente for falar de macronutrientes, a gente tem esses 3 principais macronutrientes que compõem aí os alimentos, que seriam os carboidratos, as proteínas e os lipídios, ou gorduras, né? Mesma coisa. Então, para vocês terem ideia, 1 grama de carboidrato, ele gera em torno de 4,2 quilocalorias, ou seja, ele tem isso daqui, para você gastar 1 grama de carboidrato, você tem que produzir a energia necessária para 4,2 quilocalorias. Então, a quantidade de calor que você tem que produzir para consumir esse carboidrato. Já as proteínas, um pouco mais, e os lipídios é o que mais tem, né? 9,4 quilocalorias por grama, né? Então, 1 grama de lipídio você teria que ter uma energia necessária de consumo de 9,4 quilocalorias. Já aqui a gente coloca essa relação do gasto energético, o gasto calórico ali durante o exercício por hora. Tá? Então, uma caminhada lenta ali em torno de 3 quilômetros por hora, você gasta aí 1 hora caminhando, você vai gastar 350 quilocalorias. Isso daqui, gente, obviamente, né, ele é baseado
Um homem, né, seria uma relação de um homem de 75 quilos, né? Então a gente tem que levar em consideração isso, tá? Isso aqui é uma média, não quer dizer que é assim para todo mundo. Vocês vão ver até que essa questão do metabolismo e do gasto ele varia um pouquinho com uma série de fatores, sexo, se tem mais ou menos massa muscular, tamanho, enfim, uma série de fatores, tá? Mas em geral, se você caminhar 1 hora, você vai gastar aí 350 quilocalorias. Se você correr durante 1 hora, você vai gastar aí em torno de 650 a 800 quilocalorias. Se você jogar futebol durante 1 hora, em torno de 550 quilocalorias. Então, isso aí são valores estimados. Mas o que é importante vocês se atentarem aqui, né? O que eu quero que vocês prestem atenção principalmente? Porque já que estamos falando aqui dessa relação de consumo e gasto, né? E é isso que leva à relação emagrecer ou engordar ou manter o seu peso, então aqui nós chamamos de balança calórica. Então depende de quanto você gasta e de quanto você consome, né? Ah, eu consumi 500 calorias. Gastei 200, você está acumulando 500 quilocalorias, 300 quilocalorias. Ah, eu consumi 300 quilocalorias e gastei 400, então você está com déficit aí, vai emagrecer. E assim vai. Existem diversos fatores, depois a gente vai levar isso mais para frente. Aqui é uma pincelada sobre o assunto. Mas só para vocês terem ideia, por que emagrecer apenas com exercício físico é muito difícil. Então imaginem o seguinte, geralmente quando você quer emagrecer, a gente utiliza até esse termo de forma um pouquinho equivocada, porque emagrecer seria ganhar massa magra é massa livre de gordura, mas se você quer perder gordura, né, que geralmente é o fator que nós queremos aí quando fazemos dietas, se você pegar aqui, ó, lipídio, né, gordura, para você consumir 1 quilo de gordura, você tem que produzir aí ou conseguir consumir cerca de 9.000 quilocalorias, 9.400 quilocalorias. Lembra que se eu estou falando aqui 1 quilo, né? Aqui são gramas, né? 1.000 gramas é igual a 1 quilo. Então 1 quilo seria 1 quilo de gordura seria você produzir aí ou ter um gasto calórico, né, quilocalórico de 9,4 mil quilocalorias. E aí você imagine o seguinte, para você gastar isso, imagina correr 1 hora, você gasta só 800. Então imagina o tanto de tempo que você teria que ficar aí fazendo, correndo e tendo o seu equilíbrio ali para não ganhar mais gordura, né, durante a sua alimentação. Imagina nos carboidratos, por exemplo. Ah, você foi lá e fez uma caminhada, né? Ou uma corrida. Digamos que você tenha corrido e gastou aí 800 quilocalorias. Aí você vai lá e come uma coxinha e uma Coca-Cola, por exemplo, que eles já têm somados aí junto em torno de 500 quilocalorias, praticamente a sua hora aí de exercício, né, caiu por terra, porque você em menos de 10 minutos já consumiu isso tudo. Por isso então que geralmente uma dieta, né, com foco em perder gordura e perder peso, né, que tenha sucesso, você tem que atrelar o exercício físico à dieta. Não tem como você, não que não tenha como, né, mas é muito difícil você conseguir fazer isso apenas com exercício, se você não tiver controle da sua alimentação. Tá legal? Bom, continuando aí. E aí quando eu falo agora dessas reações, né, como que se dá essas reações e a produção de energia e tal, a gente tem que entender como é que funciona essa transferência de energia no nosso corpo. Então, depende de liberação de energia em ligações químicas. Então, quando as ligações químicas das moléculas ou de partículas, né, são quebradas, isso libera energia e essa energia que é liberada ela vai ser utilizada para continuar outros processos químicos aí, né, e reações para que a gente tenha o efeito desejado. E aí nós temos, por exemplo, as reações endergônicas. Esse tipo de reação aqui exige que a energia seja adicionada aos reagentes antes que a reação prossiga, ou seja, eu tenho um reagente qualquer. Para que ocorra uma nova reação, eu preciso adicionar energia nesses reagentes. Então, ela recebe a energia.
E nós temos as reações exergônicas, ou seja, essas daí são as que liberam. Quando acontece a quebra, essa quebra libera energia como resultado de um processo químico. E aí essa energia vai ser reutilizada geralmente por quê? Por uma reação endergônica. Então se você vê essa aqui, um exemplo aqui, é a degradação de uma molécula de glicose. Então imagina uma molécula de glicose, eu quero quebrá-la, né, gerar uma combustão para o final das contas ser o meio ali de liberação dessa energia na forma de dióxido de carbono e água, né, o CO2. Como que isso funciona? Então você tem a quebra da energia, então é uma reação exergônica, que toda vez que você vai quebrando elementos aqui, você vai gerando novas reações de quebra, por isso que você está descendo a escada, e a cada quebra você vai liberando energia, por isso que ela é uma reação exergônica. Isso daqui, por exemplo, é um processo que ocorre na oxidação celular. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, a cada nova quebra, você libera energia até que o produto final seja, no caso aqui, o dióxido de carbono e água, né? O CO2 aí da oxidação celular. E aí, vejam aqui, ó, a quantidade de energia que foi liberada desde o início da quebra até o final da reação desejada para que isso acontecesse. Então, isso daqui é um exemplo típico de reação exergônica, onde você quebra uma molécula de glicose com o produto final de dióxido carbônico e água, tendo essas liberações de energia aí durante o processo. Então, só lembrar, endergônica eu preciso adicionar energia no, nos reagentes. E nas exoergônicas eu libero energia como resultado ali do processo químico. E geralmente esse tipo de reação ela sempre vai acontecer de forma acoplada, que é isso que a gente vai ver aqui agora. Essas reações acopladas, elas funcionam como uma engrenagem. Então, à medida que a energia de uma reação endergônica, ela recebe isso, ela vai gerar energia para essa energia vai ser utilizada para produzir uma reação exergônica ou vice-versa. Então, ali, por exemplo, na quebra da molécula de glicose, aquela reação exergônica que liberou uma certa quantidade de energia, essa energia vai ser adicionada em um outro tipo de reação para que você tenha um outro tipo de produção de energia, no caso aí de reação endergônica. Então, geralmente elas acontecem isso, né, no modelo de engrenagem. Então, se vocês observarem essa reação maior aqui, ó, essa engrenagem maior, seria a quebra, né, a reação exergônica, né? Então quebrou uma molécula qualquer, então teve um reagente aqui, né, que quebrou e liberou energia, né, para gerar um produto, né, uma nova molécula, uma nova partícula, seja lá o que for. E essa energia que foi liberada aqui, ela vai ser captada por outro produto aqui, ó, que é de uma energia endergônica. E aí ela vai fazer isso daqui girar também. Então, por isso que elas são chamadas de reações acopladas, tá? A energia, por exemplo, liberada da reação exergônica, ela vai ativar uma reação endergônica. Então, esse seria o modelo aqui de reações acopladas, né? E vejam que essas reações liberam energia, né? Vão ser sempre acopladas nesse sentido. Então, aqui libera energia para que precisa. Ou seja, a reação exergônica libera energia para que haja uma reação endergônica, ou seja, aquela que precisa receber energia. Tá bom? Além disso, a gente tem essas reações de óxido-redução. Então, são dois processos diferentes, tá? A gente tem a oxidação e a gente tem a redução. Geralmente, os processos de oxidação, você tem a remoção ou a aquisição, você recebe elétrons, tá? De um átomo ou de uma molécula. Geralmente, esses elétrons aí vão ser na forma ou íons de hidrogênio, ou seja lá o que for. Outro tipo de reação seria a redução. É o oposto. Nesse daqui, você doa, você cede, você empresta, né? Você libera
elétrons. Então, em uma delas, a estrutura ali, né, ou a ligação, a estrutura química, ela recebe elétrons e na outra ela doa elétrons a um átomo ou uma molécula. E elas vão ser sempre acopladas, aquele esquema que eu mostrei para vocês anterior. Tá? Então, uma liberou, vai ter que ter outra para receber esses elétrons. Então, no exemplo que eu estava falando para vocês de receber, por exemplo, os íons hidrogênio, vocês vão ver para frente aqui que a gente tem moléculas, né? Tem NAD e FAD. NAD NAD e FAD FAD. Nicotinamida, adenosina, desoxirribonucleico e a outra é flavina, se eu não me engano. De qualquer forma, NAD e FAD, eles sempre vão acontecer de forma acoplada, onde o NAD ele tende a ser oxidado, ou seja, ele tende a receber elétrons para se transformar em NADH, ou seja, recebeu hidrogênio. E o NADH, ele tende a ser reduzido, ou seja, ele tende a doar esses elétrons. E aí ele vai se tornar NAD depois, então ele vai liberar esses íons hidrogênio. Então essas ações vão acontecer sempre de forma acoplada. E para que serve isso? Quando a gente estiver bem mais lá para frente, eu estiver falando dos sistemas de produção de energia, né, sistema ATP-CP, glicolítico e oxidativo, vocês vão perceber que a gente tem a produção de energia na cadeia de transporte de elétrons, do sistema oxidativo também, você tem muito NAD e FAD. E a cada movimentação desses íons hidrogênio ali, do hidrogênio saindo do NAD, indo para o FAD, saindo do NADH e indo para o ambiente, enfim, só essa movimentação deles produz energia, o tal do ATP, né, que eu falei lá no início para vocês, que é adenosina trifosfato. Então é a nossa moedinha de energia. Então, esse ATP vai ser produzido exatamente por essa movimentação de elétrons, né, ou de íons hidrogênio aí no caso, simplesmente por ações de oxidação e redução. E essas moléculas só pode ser, a molécula, né, só pode ser oxidada ou receber elétrons quando ela doa para outro átomo ou outra molécula, por isso que elas vão ser acopladas. Fiquem atentos nesse termo aqui, né? Quando a gente fala oxidação, dá aquela ideia de oxigênio, né? Mas não necessariamente tem a ver com a presença do oxigênio na reação. Ela é dita dessa forma porque o oxigênio é uma molécula que ela tende muito a adquirir elétrons, a receber elétrons, né? Então, por isso que ela é dita como oxidação. Então, basicamente por isso que o termo oxidação não tem a ver necessariamente com o oxigênio, porque o oxigênio tem essa característica. Bom, seguindo, aqui a gente tem esse exemplo de reação de oxirredução. Isso daqui é um exemplo que acontece, por exemplo, no processo oxidativo de produção de energia, quando eu falei para vocês lá, né? Do processo onde você produz energia através de presença de oxigênio. Então, exercícios aeróbicos, por exemplo. Então, você tem essa ação aqui acontecendo. Então, ó, o NAD aqui, ó. O NAD, ele está nesse sentido aqui e ele é propenso a receber, né? A ser oxidado. E aí ele vai receber esses hidrogênios de uma molécula, de uma partícula qualquer aqui, ó, X. E aí, quando ele recebe isso, ele vira NADH e H+, né? NADH com H2, na verdade, né? H mais H+. E aí, depois que ele virou NADH mais H+, ou seja, ele recebeu esses elétrons, que no caso os hidrogênios, né? Ele recebeu esses hidrogênios aqui e virou NADH mais H+, depois esse NADH mais H+, ele tem uma tendência a ser reduzido, ou seja, ele vai emprestar, ele vai doar esses elétrons para uma outra partícula qualquer e vai se transformar em NAD novamente. E essa simples movimentação de hidrogênios para lá e para cá produz energia. Então essas reações aqui, ó, de oxirredução, nas células geralmente eles vão envolver transferências de átomos de hidrogênio ao invés de elétrons livres, tá? Mas é basicamente a mesma coisa que eu expliquei para vocês ali nas ações de oxirredução, tá bom? Bom,
Vamos dar sequência aqui na explicação, né? Então, por que que nesse caso aqui a gente tem uma adição de hidrogênios no NAD, ou seja, se ele recebe, ele é oxidado. Então, NAD é oxidado em NADH mais H+. E aqui o oposto, né? O NADH+, ele vai doar elétrons, vai se livrar daqueles elétrons ali, no caso ali dos hidrogênios, né? E vai passar ele para uma outra partícula, uma molécula qualquer. Então, nesse caso aqui, o NAD é um agente oxidante e esse daqui, o NADH, é um agente reduzido, né? O que sofre essa redução. O NAD e o FAD, eles são moléculas que têm esse papel fundamental, então, na transferência desses hidrogênios ali, principalmente na produção aeróbica de energia e na cadeia de transporte de elétrons. Então, eles são fundamentais para que a gente produza muito ATP. Por isso que, geralmente, em exercícios aeróbicos, né, ou seja, que a nossa fonte de energia, né, o nosso combustível, a nossa moedinha lá, o ATP, ele é produzido principalmente aí por processos aeróbicos com presença de oxigênio, então tem essas reações aí acontecendo e porque eles produzem muita energia. Por isso que em exercícios aeróbicos, por exemplo, uma corrida de moderadamente alta intensidade, você consegue ficar muito tempo correndo em determinada velocidade, né? Então maratonas, por exemplo, né? Corridas de longa distância, você consegue permanecer no exercício durante muito tempo, porque ela produz muito ATP, produz muita energia e muito rapidamente. Ao passo que, por exemplo, exercícios não aeróbicos ou anaeróbicos, como seria uma corrida de 100 metros rasos, igual o Usain Bolt ali, né? Dá aquela velocidade máxima possível que ele consegue naquele trechinho curto, ele não consegue sustentar aquela velocidade durante longos períodos. Então ele interrompe o exercício. Isso por quê? Porque ele não consegue produzir tanta energia quanto no sistema aeróbico, né? E também por processos de acidez metabólica que vão acontecer ali. Então, por falta da presença do oxigênio necessário, na quantidade necessária ali, para que haja o equilíbrio ali, né, e da acidez ali no caso, e bombas de sódio e potássio acontecendo ali, e aí nesse sentido você não consegue manter esses exercícios em muito tempo. Então por isso que NAD e FAD eles são muito importantes aí na produção aeróbica de energia. O NAD é a nicotinamida, adenina dinucleotídeo, né? Então você consegue ele principalmente em vitaminas B3. E a gente tem FAD, né, que é a flavina adenina dinucleotídeo. Inclusive um nome bastante legal para você colocar na sua filha, né? Se você for ter uma filha, ó, flavina adenina dinucleotídeo. Brincadeira, gente. Então ela é derivada da vitamina B2. A gente tem então a forma oxidada, né, NAD-FAD, ou seja, recebe elétrons, e a forma reduzida NADH e FADH, ou seja, ele vai doar esses elétrons, na verdade esses hidrogênios aí para alguém. Muito bem, gente. Então, entendida essa questão das transferências de energia, agora a gente tem que entender o papel dessas enzimas aqui, ó, nas reações químicas. Isso daqui é bastante importante, porque elas que controlam a velocidade das reações químicas. Então, por isso a gente chama as enzimas de catalisadores, né? Ou seja, ela controla a velocidade que as reações químicas vão acontecer. São proteínas, né, que regulam algumas vias metabólicas aí que a gente tem nas células e elas reduzem a energia de ativação para que aconteça uma reação química, aumentando a velocidade dessa reação. Então imagina o seguinte, para acontecer tal reação química eu preciso de X de energia. Então o que as enzimas fazem? Para acelerar esse processo, porque para você conseguir esse tanto de energia demora um pouco mais, ela reduz essa quantidade de energia para que seja ativada a reação. E aí essa reação acontece mais prontamente ou de forma mais rápida. Agora, por que isso é importante vocês entenderem? Então, qual que é a relevância, né, da gente entender aí, tá, Eurico? Para que serve isso? Bom, pensa o seguinte, você em repouso, acontecem diversas reações químicas aqui no seu organismo.
Só que como você está em repouso, essas reações elas não precisam acontecer com muita velocidade. Então, por exemplo, eu não preciso ter muita energia disponível agora, porque eu estou sentado, né, eu estou só falando, né, eu não estou fazendo exercícios vigorosos que demandem, por exemplo, uma quebra de glicose muito rápido para me gerar energia ou ATP. Então, nesse caso, a minha produção de energia pode ser um pouco mais lenta, ou seja, a quebra da glicose, nesse caso, para me gerar energia, pode ter uma energia de ativação um pouco mais alta, que ela não precisa acontecer rapidamente. Agora, a partir do momento que eu saio daqui, me levanto e começo a fazer uma atividade física, um exercício físico qualquer, começo a correr, começo a fazer musculação, o meu organismo ele começa a precisar de ATP ou dessas moléculas, né, de glicose sejam quebradas mais rapidamente, para que ela disponibilize isso rápido para o meu organismo, para que eu consiga fazer aquele exercício. E aí, nesse caso, qual é o papel da enzima? A enzima vai lá e vai reduzir a energia de ativação necessária para que aquela reação, no caso é a quebra da glicose, né, que seria a glicólise, ou glicogenólise, no caso do glicogênio, e aí ela diminui essa energia de ativação e permite com que essa quebra seja feita de forma mais rápida e eu receba, né, essa energia, esse ATP disponível de forma mais rápida. Então é por isso que é importante o papel das enzimas, tá? Bom, sabendo disso, se vocês olharem aqui para esse gráfico que vocês estão vendo aqui, imagina aqui, ó, essa coluna aqui, ó, azul, seria a quantidade de energia, né, necessária aqui para que aconteça a reação química, e aqui é a energia liberada com a reação produzida. Isso daqui numa reação não catalisada. Então você tem essa energia de ativação aqui grande, que seria o tamanho dessa coluna aqui, e a quantidade de energia que ela produziu com a reação. Agora, imagine que eu precisei então, né? Estou fazendo um exercício, preciso que isso seja feito de forma mais rápida. O que que fiz? Primeira coisa, diminuir a energia de ativação necessária para que a reação aconteça. Isso daqui vai acontecer por meio de uma enzima que vai pegar isso e vai reduzir aqui. Com isso, para que a reação aconteça, ó, você vai ter a mesma quantidade de energia liberada pela reação, porém de forma mais rápida, porque a energia para começar aquela reação ela foi reduzida. Então, o tempo para que ela aconteça foi reduzido também. Então, a redução de energia de ativação, você tem um aumento na velocidade de ativação ou na velocidade que a reação deve acontecer. Ao reduzir a energia de ativação, as enzimas também aumentam a velocidade das reações químicas e, dessa forma, a velocidade de formação do produto. Então, como eu dei o exemplo para vocês, no caso do exercício, do exercício físico, né? Ah, estou ali, estou parado, não estou precisando quebrar muita molécula de glicose, não estou precisando de fazer muita energia, beleza. Ah, comecei a fazer exercício, preciso que isso daqui, esse produto, né, quebra de glicose, ATP, seja gerado de forma mais rápida, então uma enzima vai agir aqui. Geralmente, pessoal, essas enzimas elas acabam com acabam com a formação ASE, geralmente. Tem, por exemplo, tem a enzima ATPase, tem enfim, né, a creatinoquinase, ou seja, são enzimas que quebram determinados substratos. E vocês vão ver que existe determinado tipo de enzima para determinado tipo de substrato. Pelo menos na maior parte das vezes, você precisa de determinada enzima para quebrar ou gerar reação química ali, né, de quebra de determinado substrato. Não é qualquer uma que faz isso. E é isso que eu vou falar aqui para vocês, ó. Então, essas características das enzimas, né, elas têm características estruturais, ou seja, o formato delas é bastante característico, né? E ela possui saliências ali, alguns sulcos, né, alguns buracos, algumas entradas, né, característicos ali para receber determinado tipo de substrato. Isso daí a gente chama de sítios ativos das enzimas. Então, essa forma única que as enzimas têm
ela permite que uma enzima específica se ligue a uma molécula ou partícula, né, específica. E por isso que a gente conhece isso daqui como sistema chave-fechadura. Então, por exemplo, a gente tem aqui a sacarose, né? E aí a gente tem uma enzima, né, que vai fazer a quebra disso daqui. Então essa enzima, essa molécula aqui, no caso o substrato, ela só entra e só cabe aqui nessa enzima. Mas se ela for tentar se acoplar ou se ligar a um outro tipo, ela não consegue. Então por isso que a gente tem essa relação aí, né, de enzima-substrato, chamada de chave-fechadura, porque para cada fechadura tem que ter um tipozinho de chave específica. Aqui você vê a mesma relação aí, né? Então a gente tem uma molécula que vai se ligar a uma enzima e essa enzima ela tem um encaixe para aquela molécula. Geralmente funciona então dessa forma. Porém, nem sempre é assim, tá? Então, hoje em dia já existe, hoje em dia não, já há algum tempo, né? Existe a teoria do encaixe induzido das enzimas. Então, eles mostram que não necessariamente sempre é necessário que a enzima tenha aquele formato, aquele shape para receber determinado tipo de substrato. Então, tem sido mostrado que em alguns casos, então, não estou falando que o sistema chave de fechadura não é correto. Ele também é correto, mas não é o único que existe, né? Então, em alguns casos, as enzimas elas podem apresentar uma certa maleabilidade ali, uma flexibilidade na mudança da conformação para que ela receba um outro tipo de substrato. E é esse substrato que vai induzir a mudança na enzima. Então, nesse caso aqui, ó, se você perceber nesse de baixo, o sítio ativo aqui, ele não está ideal para receber a forma desse substrato. Porém, esse substrato induz mudanças aqui nessa enzima para que ela se conforme, ou seja, ele consegue ir ali empurrando e se encaixando, né, e acabando sendo recebido aqui por essa enzima. Isso aqui não é um processo muito simples, nem o mais comum, né? O mais comum é esse que eu falei para vocês de chave fechadura, mas é possível também que isso aconteça. Então, só para vocês ficarem ligados nessa questão aí, beleza? Bom, pessoal, aqui a gente tem algumas classificações, né, das enzimas, né, como que são as classes das enzimas. Então isso aqui é mais a título de curiosidade, tá? As oxidorredutases que elas vão catalisar é aquele sistema, lembra, né? Controlar a velocidade que acontece a reação. Essas reações de óxido-redução que vocês já viram ali, então, por exemplo, a lactato desidrogenase é uma enzima que faz a quebra ali do lactato. Lactato vocês vão ver que é um subproduto aí do metabolismo da glicose e ele é muito produzido em exercícios de alta intensidade e curta duração. A gente tem as transferases, que catalisa a transferência de elementos de uma molécula para outra, então as hexoquinases são exemplos, as hidrolases, que controlam aí onde tem a quebra, né, das ligações de acompanhamento por adição de água, então a lipase, né, que quebra a gordura, por exemplo. A gente tem as liases, que vão catalisar grupos de elementos como, por exemplo, o CO2, né, gás carbônicos, removidos para formarem dupla ligação e adicionada dupla ligação existente. Então, as descarboxilases, isomerases, né, que vão reorganizar a estrutura de algumas moléculas, por isso o nome é mutases, né, elas mudam aí as formas, e as ligases, que geralmente faz ligação entre as moléculas de ATP, de substratos, né? Então o ATP né, entre duas moléculas de substratos. E aí o ATP é que vai ter a energia, né? Vai dar a energia necessária para essas ligações e a gente tem a sintase, né? Ou seja, ela vai formar, né? Vai juntar duas coisas. Bem, eu gostaria agora que vocês dessem uma olhada aqui nesse vídeo que eu vou passar para vocês. Fiquem atentos aí, escutem um pouquinho que ele fala sobre as enzimas e as características delas, tá? Enzimas são proteínas que são produzidas por qualquer organismo vivo.
e atuam como catalisadoras com a função de acelerar uma reação. Em muitos casos, eles aumentam a taxa de reação em milhões de vezes. As enzimas conduzem os processos bioquímicos necessários à vida. Por exemplo, no caso da digestão, elas ajudam a quebrar grandes moléculas que estão presentes nos alimentos, como carboidratos, proteínas e gordura, em moléculas menores, que são facilmente absorvidas no sistema digestório, nas formas de açúcares, aminoácidos e ácidos graxos. Outras enzimas podem converter essas moléculas em energia, conhecida também como ATP, essencial para o funcionamento do nosso organismo. Você pode ver como funciona uma enzima fazendo um experimento muito fácil. Mastigue um pedaço de pão por um tempo. Preste atenção em como o sabor do pão irá mudar. Depois de um tempo, ficará com um sabor mais adocicado. Isso acontece porque o principal componente do pão é o amido, que é uma grande molécula insípida, ou seja, sem sabor. A saliva contém amilase, uma enzima que pode quebrar o amido, transformando em açúcar. É por isso que depois de um tempo, o pão começa a ter um sabor mais adocicado. As enzimas também estão envolvidas na produção de alimento há séculos, mesmo antes de sabermos que elas existiam. Elas estão envolvidas na produção de pão, no processo de fabricação de queijo, e até mesmo no processo de produção de cerveja. Em um próximo vídeo abordaremos as enzimas que atuam em nosso sistema digestório. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha, para que possamos continuar gerando esse tipo de conteúdo. Obrigado. Bom, pessoal, então vocês viram aí, né, uma explicação um pouco mais ilustrativa aí, né, de como esse processo aí das enzimas, né, como que elas funcionam. Mas lembrar que basicamente elas fazem isso, né, elas ajudam a controlar a velocidade aí das reações. Desculpa, né? Elas funcionam como catalisadores, né, que ajudam a quebrar as moléculas e transformar elas em energia. Então ali foram dados alguns exemplos aí de como que isso funciona. Só que a gente tem alguns fatores que alteram a atividade das enzimas, ou seja, a capacidade dessas enzimas trabalharem. Então tem alguns fatores que atrapalham isso. A atividade da enzima vai ser medida pela velocidade em que esses substratos são convertidos em produtos, ou seja, a velocidade da reação, né, quanto que ela acontece. Quanto mais rápida a reação, maior a atividade da enzima. Só que a gente tem fatores que vão alterar isso daí. Dentre eles, a temperatura e o pH, que é o potencial de hidrogênio, né, a quantidade de hidrogênio, e aí lembrando-se da acidez do meio. Então, quando a gente fala de acidez, né, então o pH é tido como neutro quando a gente tem um pH 7. E ele vai ficando ácido, né, à medida que ele fica menor do que 7, e ele vai ficando alcalino ou básico, né, base, quando ele está ali acima do 7. Só para vocês terem uma ideia, né? Então, por exemplo, para que a reprodução dos peixes já aconteça, né? A gente não pode ter uma acidez, né, muito grande. Então, se você começa a ter acidez a nível 4 para baixo, isso daí já começa a, né, gerar problemas aí na faixa de reprodução dos peixes. Nas chuvas, geralmente, né, a chuva é tida ali em torno com pH, né, mais ácido, né, em torno de 6,5, 6,4, né, até 5, alguma coisa. Abaixo disso já é considerado chuva ácida. A água do mar, a faixa normal aí, por exemplo, primeiro da água dos rios, né, tem uma acidez ali em torno de 5, poucos até quase 8. E assim vai. A água do mar é um pouquinho mais alcalina, né? Leite de magnésio, por exemplo. Você algumas vezes, né, já deve ter passado por isso, principalmente o pessoal que é mais velho um pouquinho, né? A mãe chegava, toma leite de magnésio, você tá com aquele desconforto gástrico, né? Queimadura ali no estômago e tal. Aí você toma leite de magnésio porque ele é extremamente alcalino, então ele ajuda a neutralizar essa acidez aí. Então o pH tem a ver com isso. E a temperatura também tem um fator importante no funcionamento das enzimas. Então, quando a gente fala de pH, né, é uma escala, né, como eu já falei para vocês, essa escala varia de 0 a 14. 7 é neutro,
menor do que 7 é ácido e maior do que 7 é alcalino. Você vai ver que a maioria das nossas reações ali vão acontecer de 7 para cima um pouquinho. Começou a ficar muito abaixo aqui, né, de 7 inclusive, né, muito próximo a 7, né, redondinho, você já começa a ter problemas aí no funcionamento do nosso organismo. Então o nosso organismo ele tende a funcionar melhor de forma alcalina do que ácida, tá bom? Quando eu falo de temperatura, né, vocês vão ver que as enzimas, né, elas também possuem uma temperatura ótima para que elas sejam mais ativas, para que elas funcionem melhor. Geralmente, esses pequenos aumentos na temperatura acima do normal aumenta a atividade da maioria do exercício. E aí você vai lembrar do que eu estava falando da atividade enzimática, né, de diminuir a velocidade, a energia de ativação de algumas enzimas, né, no caso, para que a velocidade de reação acontecesse mais rápido, né, mais simples. Então preste atenção, olha para esse gráfico aqui, ó. Quando você tem uma temperatura corporal, então eu agora aqui, estou sentadinho aqui dando aula, né? Então minha temperatura está ali em torno de 37 graus, 36 ponto alguma coisa. Bom, nessa temperatura, as minhas enzimas estão menos ativas, estão sendo menos solicitadas, não estou precisando delas para produzir muita energia. Porém, à medida que eu começo a fazer exercício físico, no exercício físico eu preciso que as enzimas funcionem mais rapidamente para me dar rapidamente a energia. Então ela tem que quebrar, né, moléculas mais rapidamente, fazer a produção de energia mais rapidamente. Isso vai acontecer juntamente com o aumento da minha temperatura corporal. Já perceberam que quando a gente começa a fazer exercício durante algum tempo, passou um tempinho você já está com calor, está tirando a roupa, está suando, então, ou seja, minha temperatura corporal aumentou. A temperatura corporal aumentou, ok. Por quê? Porque isso é ótimo, é um processo ótimo para que as enzimas comecem a trabalhar rapidamente e me dar mais energia. Então, se vocês observarem aqui no gráfico, ó, durante o exercício físico, a minha temperatura pode chegar até 40 graus, tá? Que seria considerado normal. Em repouso, ela está aqui, ó, em torno de 37. Então, o funcionamento ideal aí das minhas enzimas de repouso para exercício é entre 37 e 40 graus. E aí, aqui nesse eixo vertical ali, né, na esquerda, você está vendo a atividade das enzimas. Veja que ela obtém esse 100% aqui, ó, de atividade quando a minha temperatura está mais alta. E quando a minha temperatura está mais baixa, ela está lá em torno de 85, 90% só de atividade. Agora vejam também que se a minha temperatura corporal cai muito ou ela sobe muito, então se você observar aqui ó, nesse eixo horizontal aqui embaixo, né, que eu estou mostrando aqui com a setinha, ó, se ela cai muito a minha temperatura ou se ela aumenta muito, a atividade da enzima também cai muito ou aumenta muito. Então essa faixa que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu até rabiscar aqui para vocês verem, ó. Então vamos supor que a minha temperatura ela caiu aqui, ó, para em torno de 35 graus. Então olha como é que vai estar a ativação das minhas enzimas, ó, menos de 80%. O mesmo vai acontecer se ela aumentou demais e foi lá para 40 e tantos graus, né? 46 graus, ó. Olha como é que ela diminui aqui, né? A quantidade de energia ativada. Ao passo que se ela está aqui ó, em torno de 40 graus, ó, é ótimo. Ela está aqui ó, no pico ali, ó, no 100% de ativação dela. Tá legal, gente? Então isso daí só para vocês entenderem aí, né, como é que funciona esse processo. Bom, além disso, deixa eu só mudar aqui o cursorzinho da seta. Bom, desculpem aí. Bom, além disso, a gente tem, então, que existe esse valor ótimo de temperatura, né? Ela não pode ser nem muito baixa nem muito alta, tem que ficar ali nessa margem que eu falei para vocês de 37 a 40, né? De repouso e exercício. E eu mesmo vocês vão observar aqui no pH, ó. O pH também funciona dessa forma. Então, mais uma vez, vou rabiscar aqui para vocês. Meu pH normal aqui, ó, é 7, alguma coisa, tá? Em repouso. Veja que
se o meu pH ótimo, ele vai ficar em torno disso daqui. Então, assim como a temperatura tem uma temperatura ideal, né, para o funcionamento das enzimas, o pH também. E se ele é alterado além do ótimo, a atividade da enzima ela vai ser mudada, né? E a produção aí de energia para a atividade, por exemplo, vai ser prejudicada. Isso vai ter um papel muito importante no exercício, uma vez que geralmente nos exercícios extenuantes ou naqueles exercícios muito cansativos, você aumenta muito a produção do que nós chamamos de ácido lático, que é imediatamente convertido em lactato, tá? E de acúmulo de hidrogênio. Isso daí vai acidificar o meio, vai deixar o meio mais ácido. Então aqui, ó, geralmente com o exercício, o meu pH aqui, ó, que está, né, ótimo aqui para uma atividade enzimática, que ele é mais alcalino, né? Você vai ver que com o exercício extenuante, isso daqui acontece, ó. Então a minha atividade enzimática vai ser reduzida, eu consigo menos energia, o que vai explicar, de certa forma, a fadiga ou a interrupção do exercício, né? Então um dos fatores aí é porque a enzima não consegue trabalhar tanto e me dá a energia necessária para aquilo. Porque à medida que eu vou fazendo exercícios, a tendência é eu ter um acúmulo de hidrogênios, né? Uma acidose metabólica no meu organismo, principalmente se o exercício é de alta intensidade, mas também de longa duração, tá? Então, note que a temperatura, né, o pH também, ele é muito importante aí no controle das enzimas. E esses valores muito abaixo ou muito acima, né, então não necessariamente é só muito abaixo, tá? No caso do pH, mas durante o exercício o mais comum é que o pH fique muito baixo e não aumente, tá bom? Bom, pessoal, então eu acho que era isso que eu tinha aqui para falar para vocês nessa aula de hoje, né? Então eu vou propor para vocês aqui uma atividade que basicamente é vocês fazerem aquilo que geralmente eu já peço para vocês fazerem ao final das aulas, né? Fazer essa atividade aí no Socrativo, é só entrar na sala lá do IFEX, né? Instituto Federal e Fisiologia do Exercício, e vocês fazerem as questões formativas referentes a essa aula. Pessoal, peço que não se esqueçam, coloquem o seu nome lá para que eu identifique que você fez as atividades, e além disso, fique ligado lá no planejamento da nossa aula para o material que eu coloco para vocês lerem, né, para os vídeos que eu peço para vocês lerem como um material acessório da aula. Com isso daí vocês conseguem, né, fechar essa parte aí, dessa segunda parte que a gente está tendo da unidade 2, tá legal? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado da aula e até o próximo encontro. Valeu!